A reação dos juízes do trabalho à nova lei trabalhista na entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli. Entrevisto Guilherme Guimarães Feliciano, presidente da ANAMATRA, Associação Nacional dos Magistrados do Trabalho. Eu agradeço muito sua presença e a retórica do governo sobre a reforma trabalhista é que a mudança na lei do trabalho traria segurança jurídica e também reduziria expressivamente as ações judiciais na Justiça do Trabalho. É essa a sua avaliação? Maria Lida, primeiramente uma boa noite, agradeço esse convite em nome dos magistrados do trabalho do Brasil e já respondendo a sua questão, entendemos que não. E aí tenho até brincado, não podemos ser acusados de engenheiros de ponte pronta, porque ao tempo da tramitação da reforma, quando ainda era o PL 6787, dizíamos isto, o debate teria de ser mais prolongado e a interlocução com a sociedade civil organizada, inclusive com os juízes do trabalho, deveria ter sido mais intensa. Não foi. O projeto tramitou por meros 4 meses. E agora nós temos, em grande medida, uma lei com atequinias, com lacunas, com imperfeições, tanto é que houve a necessidade da medida provisória 808 e, além de tudo, com algumas inconstitucionalidades na nossa leitura. Nessa condição, no primeiro momento que esta lei trará, será mais demanda e insegurança jurídica. Não se vai alcançar o que pretendiam os defensores da reforma nesse primeiro momento. O fato do presidente Michel Temer ter assinado medida provisória com ajustes à nova lei trabalhista é revelador de que vocês têm razão? Que todas essas críticas procedem? Acho que sim. Pelo menos várias delas. Para dar exemplos, dizíamos que era inconstitucional a previsão de jornada de 12 horas por 36 de descanso por acordo individual, porque a Constituição diz que deve haver negociação coletiva. E foi o que houve. A medida provisória 808 passa a dizer que será apenas por negociação coletiva, exceto no segmento da saúde. E aí, com todas as vênias, no segmento da saúde segue havendo inconstitucionalidade. Mesma coisa, a sujeição da trabalhadora gestante a ambiente insalubre. Passa a ser proibido em princípio, dizíamos isto. A própria questão do trabalhador intermitente, se estabelece agora um prazo mínimo de 18 meses para que um trabalhador seja dispensado e possa ser eventualmente recontratado nesta condição. Quer dizer, é quase que uma subscrição de que a reclamação de vocês, de que estava sendo a toque de caixa, procedia, digamos. Agora tem um detalhe. Em vários pontos, sim. Doutor Guilherme, eu vi a reação de vários juízes do trabalho e encontros, vocês debatendo o resultado final dessa reforma trabalhista e, inclusive, a própria ANAMATRA, né? Entendendo que juízes do trabalho não deveriam aplicar a nova lei, porque há muitos trechos que contêm inconstitucionalidades e também que ferem normas da Organização Internacional do Trabalho, de que o Brasil é signatário. Então, eu quero ouvir isso. Juízes são independentes para aplicar uma lei ou não, na base do a lei, ora a lei? Maria Lídia, a questão é excelente, porque me permite esclarecer algo que, a meu ver, alguns segmentos da mídia não compreenderam bem. Chegamos a ser acusados de promover guerrilha judiciária, comício judiciário, de boicotarmos a reforma. E isto é uma grande falácia. Não, mas eu quero saber se tem amparo legal para que juízes do trabalho se recusem a aplicar a nova lei do trabalho, que foi aprovada pelo Congresso Nacional e sancionada pelo presidente da República. Pois é, veja, o Brasil tem 2 modelos concomitantes de controle de constitucionalidade de leis, porque nós temos uma hierarquia legislativa, no ápice desta pirâmide está a Constituição e uma lei não pode contrariá-la. O primeiro é o chamado controle concentrado de constitucionalidade. E aí a discussão se faz diretamente no Supremo e o que o STF decidir vincula todos os juízes. Sim. O segundo modelo, que é muito próprio da tradição norte-americana, é o controle difuso de constitucionalidade. E aí cada juiz deve fazê-lo no caso concreto. E aí no caso concreto, eventualmente afastará o preceito inconstitucional e decidirá. Os juízes do trabalho, à maneira de qualquer juiz, farão o controle difuso.
não porque querem, mas porque é seu dever. Os juízes, quando são imbuídos das suas funções, eles juram cumprir e fazer cumprir a Constituição e as leis. Portanto, se algum preceito da reforma contraria a Constituição, o juiz deve motivar, isto é fundamental, ele deve dizer onde ele vê esta contrariedade, e aí, para o caso concreto, ele afasta aquele preceito e julga. Isso é perfeitamente normal e acontece com qualquer lei que o parlamento venha a aprovar. É o modelo republicano. O parlamento vota e aprova as leis, quer dizer, o presidente da República sanciona, essa o judiciário prerrogativa. interpreta. Há Existe. amparo legal e é uma prerrogativa do juiz. Exato. Certo. Bom, agora, essa decisão de apontar as inconstitucionalidades, a falta de sintonia com normas da Organização Internacional do Trabalho e por isso mesmo não julgar segundo a nova lei, pode ter um preço. Já circula no Congresso uma proposta de extinção da Justiça do Trabalho e que todos os casos, a competência da Justiça do Trabalho seja remetida à Justiça Federal. Isso é o quê? É uma represália, uma ameaça a essa postura de vocês de independência? Na nossa visão, sim. Isto chega às raias de uma chantagem institucional. E isto viola a independência entre os poderes da República. Como eu dizia, após sancionada a lei, o judiciário interpreta e aplica. Como será o entendimento final quanto à constitucionalidade, em algum momento o Supremo dirá. Mas nesse primeiro momento, os juízes dirão, funciona assim o modelo. Sim. Ameaçar um ramo do Poder Judiciário de extinção, se ele não interpretar literalmente um texto, é o que nos remete aos momentos mais obscuros da nossa história recente. Isto é violar a independência técnica do juiz e não pode ser feito. A própria Organização das Nações Unidas, em uma das suas Assembleias Gerais, em uma petição de princípios, estabeleceu lá que os juízes devem julgar imunes a qualquer tipo de ameaça, chantagem, suborno ou constrangimento. Então isso não pode haver. Os juízes têm de ter independência para, fundamentadamente, dizer a respeito da lei. É o que se espera agora. Bom, então o senhor está deixando isso claro, nós estamos vendo toda essa reação e eu tenho certeza que quem nos assiste, né, quer saber se as correções, os ajustes feitos pelo presidente da República através de medida provisória reparam os alardeados pontos controversos. Resolve? Reparam alguns, mas deixam outros tantos ainda em aberto. Eu lhe dou um exemplo. A extinta lei de imprensa previa lá que indenizações por danos morais em função de reportagens ou, enfim, textos publicados em mídia impressa poderiam ser indenizados dentro de um tabelamento, havia uma tarifação. Isto foi levado ao Supremo Tribunal Federal e o STF entendeu que isso era inconstitucional. Não se pode tarifar indenização por dano moral, porque o juiz tem de analisar isto caso a caso. A indenização por dano moral tem de ter um valor pedagógico, sim, considerando inclusive a capacidade econômica do réu. Isto foi decidido e depois o STF até retirou do modelo a lei de imprensa. Agora isso é reintroduzido na lei trabalhista. A MP mudou, já não é mais pelo salário do trabalhador, mas pela pensão do regime geral, mas continua havendo tarifamento, o que para nós é inconstitucional. Mas essa coisa vai render até chegar àquele termo que eu usei, ajuste. Com certeza. Até um ajuste. E eu espero que, se necessário for, o senhor volte para esclarecer. Voltarei. Muito obrigada, uma boa noite. Uma boa